Bom dia, pessoal. Já estão nos vendo? Conseguem nos ver e nos ouvir aí? Vamos ver se eles já estão nos ouvindo. Fernanda, Gabriela, estão nos ouvindo? Rosana? Aí, agora sim. Fernanda, Gabriela, estão nos ouvindo? Bom, nós estamos aqui hoje, né, para falar sobre um assunto muito bacana, muito importante para a história do nosso país, né, e para o nosso conteúdo, né. Eu sou a professora Anne Caroline, acho que ninguém me conhece aqui nessa live, né, dos presentes nesse momento, todos são meus alunos, exceto aqui um convidado especial. E estou aqui, né, com o professor Thiago Cardoso, que também é professor de vocês, professor, né, querido aqui da casa, somos professores da Unialfa, para quem não for, né, nosso aluno estiver assistindo, e estamos recebendo hoje o professor Roberto Abdala Júnior, né, que é professor da Universidade Federal, e que vai estar conosco para falar sobre o regime militar no Brasil. Nós vamos pegar uma abordagem aqui histórica e também, né, de direito constitucional, vamos falar sobre a organização política administrativa desse período e a influência das mídias, né, como é que fica essa questão das mídias num processo político, num processo administrativo, em que existem mecanismos, né, de controle social e como é que esses controles aconteceram. Então, primeiro vou dar, né, a palavra para os nossos convidados aqui. Primeiro o professor Thiago, e depois o nosso convidado aqui. Bom dia para vocês. Bom dia a todos, bom dia professora Anne, professor Roberto, bom dia a todos os alunos. Eu já havia dito mais cedo, quando nós estávamos conversando agora há poucos minutos antes de entrarmos no ar, da minha honra, né, de participar desse bate-papo aqui. Fiquei muito lisonjeado com o convite da professora Anne, estar aqui junto nessa mesa virtual junto com o professor Roberto Abdala é uma honra muito grande. São dois grandes estudiosos, professora Anne e professor Roberto, e quem é aluno da professora Anne sabe muito bem disso. Quem não conhece o professor Roberto vai conhecer hoje e vai ver também, vai perceber que ele é um baita estudioso também. A professora Anne, inclusive, me confessou aqui que é discípula, né, professora Anne, do professor Roberto. Então, dá para vocês verem aí o professor do professor. Hoje nós vamos ouvir aqui o professor dos professores. Então, vocês possam aproveitar o máximo e registro mais uma vez a honra e a responsabilidade muito grande de estar com vocês aqui hoje. Obrigada, professor. Então, antes de passar para o professor Roberto, quero contar para vocês, eu sempre menciono ele nas minhas aulas, né, principalmente quando eu falo sobre história do direito. O professor Roberto foi meu professor na pós-graduação, né, então foi meu orientador, e eu conto, os meus alunos não acreditam, professor, você pode até endossar aí para eu não ficar de mentirosa, né, porque às vezes fala, nossa, professora, eu fico nervosa para uma apresentação, eu fico nervoso, né, eu não falo bem, você fala tão bem, como que você faz, né? Aí eu conto daquela experiência nossa lá da pós-graduação, né? Escrevi e tal, li tudo. O professor falou assim, nossa, que bom, né? Essa menina lê tudo que a gente manda. Ele mandava eu ler as coisas, do outro dia eu estava na mesma semana eu estava com as leituras prontas, né, professor? Aí fui apresentar, né? Na hora que eu terminei a apresentação, super nervosa, né? Pensa, uma banca com 3 professores de federal, né? Saí da sala, ele veio atrás de mim e falou assim, minha filha do céu, o que aconteceu? Tá tudo bem, né? Eu falei assim, eu tô um pouquinho nervosa. Ele falou, não, mas você nunca deu aula, né? Porque você escreve muito bem, mas a sua apresentação... Ele ficou assustado, tadinho, comigo. Aí depois ele participou da minha banca de mestrado, gente. Aí eu já era professora, né? Aí eu já sabia falar. E se tornou um grande amigo, né? Trabalhei com a esposa dele também, a professora Micheline, que é uma excelente profissional e uma amiga muito querida. E é um amigo que a vida me trouxe e uma pessoa que eu admiro muito, né? Que tem muito conhecimento, muita coisa para ensinar para a gente. Então, seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, gente. Nossa, eu fico até constrangida. Eu não sou isso tudo, não. Eu sou uma pessoa normal que fez... Agradeço demais o convite. É um grande prazer estar falando com vocês. É uma responsabilidade, sobretudo. Eu gosto muito de ter essa oportunidade de falar sobre as coisas com as quais eu trabalho, que eu pesquiso, né?
Adoro a Ana, a gente trabalhou muito junto, né? Estou conhecendo o professor Tiago agora, mas também fico muito feliz de poder conviver com vocês. E sobretudo, gente, estabelecer um diálogo, sabe? Rico, claro, saudável, né? A respeito de questões que são fundamentais, não só para... né? Porque isso é uma coisa também incômoda para a gente que é da história, né? Elas não são importantes no passado, né? Elas são importantes como herança do passado, quer dizer, como é que elas estão presentes hoje na nossa vida, né? Então, é muito gratificante para mim poder falar, né, a respeito das minhas pesquisas, das coisas que eu fui fazendo ao longo da minha carreira. Agradeço muito a Ana, que é minha companheira de trabalho, né? Primeiro foi me orientando, depois virou minha companheira de trabalho, e é um prazer falar com você também, Tiago. Eu acho que cada vez mais a gente precisa insuflar, né, na população brasileira um espírito de cidadania, sabe? Eu estava comentando com vocês, assim, eu dou aula de história moderna e contemporânea na universidade, o quanto que é importante, né, esses elementos que são basilares para a vida social, né? Não é que eles sejam importantes, né? É mais ou menos você fala assim, ó, alimento é importante. Não, alimento, né, para o ser humano não é importante, é fundamental. Se ele parar de alimentar, ele morre. Então, né, a gente tem que ter claro que as questões que dizem respeito à lei, elas não são importantes, né? É importante você fiscalizá-la, fazer com que ela seja cumprida e tal, mas elas são fundamentais, porque senão, né, a gente entra num campo que, né, é a lei do mais forte, e aí a coisa fica muito complexa para ser resolvida, né? A lei do mais forte é assim, né? Como diria o Hobbes, né? Enquanto você for o mais forte, é ótimo, né? O problema é quando você começa a desconfiar que tem gente que pode ser mais forte que você. Então, assim, antes da gente começar a falar, vocês estão vendo, é um grande prazer, é um prazer falar aqui para os alunos, é um prazer de estabelecer esse diálogo com vocês, vai ser muito rico. Agradeço muito, Ana, o convite, e estou sempre aí à disposição, tá? Nas próximas vezes, não deixe de me chamar, não. Acho que está cortando, né? Para mim aqui está normal. Aqui eu ouvi bem aqui, Ana. Acho que tá instável acho que a sua conexão, Ana, um pouco. O dela parece que até congelou, lá. Não é? Parece que congelou para você, Tiago? Não, para mim, a Ana congelou para mim. Congelou, então tá. Eu voltou. Voltei, né? Voltou. Tá. Voltou. Então, o senhor terminou de falar? Sim. Sim? Então tá bom. Bom, então vamos começar. Primeiro eu quero retomar aqui com os nossos queridos alunos, né? A gente falou um pouquinho sobre a história do direito no Brasil. Eu falo que a gente precisaria de mais um semestre, porque é muita informação, né, pessoal? Os meninos ficam loucos com tanta informação, entra governo, sai governo, golpe aqui, e tanta mudança, né? Muda uma coisa, volta com a mudança, né? Nas constituições, a gente já viu aí a Constituição de 1824, que é a Constituição Imperial, a Constituição de 1889, que é a nossa primeira Constituição da República da Espada, República Velha, República Oligárquica, né? Quantos nomes, né, nós temos para quantos apelidos para essa Constituição. E na última aula, né, nós falamos sobre a Constituição, sobre a Era Vargas. Então, duas constituições aí, a de 34 e a de 37, que depois entra, né, o governo do Eurico Gaspar Dutra, sucedido depois também pelo Juscelino Kubitschek, e é nesse contexto que a gente começa a falar, né, sobre o nosso assunto de hoje, que é para a gente entender o que levou o Brasil ao contexto da ditadura militar, ao contexto de um regime militar, né? Então, quando o Juscelino ele termina o seu governo, né, e é um governo que vai produzir um boom industrial, né, a gente vai ter um grande desenvolvimento industrial, mas também, né, um crescimento da inflação, uma dívida externa que começa a ter problemas, né, a gente tem problemas para pagar essa dívida externa, problemas no campo, problemas na educação. O Jango, né, o Jânio Quadros, né, que é um conservador da UDN, ele vai ser convencido ali pelo Carlos Lacerda, que era um jornalista e líder da UDN também, né, a sair como candidato à presidência.
E a Constituição de 46, ela permitia que você votasse, né, para vice-presidente diferente. O seu voto para vice-presidente era um, o seu voto para presidente da República era outro. E o mandato era de 6 anos, né, de 5 anos, perdão. E aí, o Jânio Quadros, ele tinha ali um apoio da classe alta e da classe média, né, ele tinha propostas, né, de controlar essa questão da inflação, né, essa questão econômica, e ao mesmo tempo de trazer a UDN, né, um partido conservador, de volta aí ao cenário político brasileiro, né, que já tinha perdido algumas eleições e tal. Então, ele vai entrar como esse candidato à presidência, e do outro lado a gente tem o João Goulart, né, que é do PSD, e aí as elites, né, o que se difunde pela sociedade é o voto Janjan, né, que é Jânio Quadros e João Goulart. Então, a gente vai ter, em 1960, né, a eleição, e esses dois serão eleitos. Só que o Jânio Quadros, muitos historiadores vão dizer que foi um governo muito confuso, né? Ele assume e em 6 meses, né, ele meio que se perde politicamente, então ele já consegue, né, a sua base política já não apoia mais ele por conta das medidas austeras, né, e das medidas que ele vai tomar. Então, politicamente, ele não se identifica com o seu partido, né, ele toma medidas austeras economicamente, e ele acaba desvalorizando a moeda, então a gente chega a ter uma desvalorização de 100% em relação ao dólar, com relação à moeda, né, brasileira. Ele retira os subsídios do petróleo, do trigo, né, e ele também vai fazer algumas medidas muito impopulares. Por exemplo, vê se pode, gente, nós estamos falando da década de 60, o homem chega lá e veta corrida de cavalo durante os dias úteis, né? A sociedade brasileira, né, especialmente a sociedade ali, né, do centro-sul brasileiro, é um absurdo, como que eu não posso apostar no cavalo durante a semana, né? E rinha de galo fica proibido, né, em todas as instâncias. Ele proíbe biquíni na praia, só podia usar maiô, né? Ele manda regular o tamanho dos maiôs para os desfiles de moda, né? Não, ele interfere num monte de áreas aí, né? Isso é a Lilia Schwartz que vai dizer naquele livro que eu mostrei para vocês como chama, gente? Do Brasil, uma biografia, né, que a Lilia Schwartz traz. E, por último, né, para ser assim, o mais impopular possível, ele faz um post, vamos dizer, se tivesse Instagram naquela época, era no Instagram, né, ou no Twitter, como alguns líderes preferem, ele posta, né, 2 jumentos nordestinos pastando na grama verde do Palácio da Alvorada, né. Então, ele vai ter aí ele se torna um presidente muito impopular, né? Aí dizem que é um golpe, né? Ele vai renunciar, vai sair pensando que o povo vai pedir para ele voltar, isso não acontece. E quem é que vai assumir? O seu vice-presidente, que naquele... e outra coisa que o Jânio Quadros faz, que é muito importante a gente ressaltar aqui. Ele retoma os contatos com a União Soviética, né, que estavam suspensos no Brasil desde 1947. E como nós falamos nas últimas aulas, né, após a Primeira Guerra, a União Soviética ela está crescente como uma potência, né, e existe um medo do Ocidente muito grande de uma onda comunista, da Revolução Comunista, né, ser implantada aí, né, no Ocidente. Então, as elites econômicas, especialmente, têm um temor muito grande de que isso aconteça. Quando o Jânio Quadros ele renuncia, né, o João Goulart está em visita à China. Né, e em visita à China, ele recebe a notícia, né, quando ele está voltando para cá, o nosso Congresso e aí os militares e as elites também, né, que estavam com medo aí de um comunismo, né, ser instaurado no Brasil, existe uma medida que vai ser votada no Congresso que vai decretar o parlamentarismo no Brasil com a ideia de tentar reduzir, né, os poderes presidenciais do João Goulart. Ele vai aceitar isso, né, com a esperança de retomar esse poder mais adiante, no momento oportuno,
Então, né, nós tivemos, sim, parlamentarismo no Brasil, né, tivemos lá no Império, né, um parlamentarismo que meio que disfarçava uma monarquia absolutista, né, porque o quarto poder nada mais era do que um absolutismo monárquico disfarçado, mas nós tivemos, então, nesse período aí, na década de 60, esse momento parlamentarista. E o João Goulart, ele vai mexer diretamente, né, com aquilo que as elites também têm muito medo, né, porque ele começa com uma reforma de base ali, né, ele vai propor reforma política, reforma na educação. A gente tem a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, que é politicamente muito ativa, né, no cenário político, e ele vai trabalhar, né, nessa perspectiva aí de reforma universitária, de reforma eleitoral, garantindo voto para analfabeto, né? Eu não sei se vocês seguem a blogueirinha do Fim do Mundo, ela postou um vídeo fenomenal semana passada, falando sobre a possível eleição do Boulos, né? Falando como pode, gente, ele quer dar casa para os pobres, né? Agora pensa um João Goulart da vida querendo dar voto para analfabeto. E aí a gente sabe que existe muita polêmica com relação a isso, estudamos, né, vários pensadores, aí, vários filósofos, né, propondo que haja peso em votos, mas ele propõe desapropriação de terras, né, a gente vê que a questão agrária no Brasil, desde ali a lei de terras, né, ela legitima os grandes latifúndios, então a gente já tem um problema que é histórico no Brasil, e ele nacionaliza as refinarias de petróleo, né? Então, nesse governo do João Goulart, né, em 63, o índice da inflação chega a 73,5%, né? Ele queria que tivesse uma nova Constituição que mudasse toda essa estrutura arcaica, né, do governo brasileiro, que vem, né, desde a República Oligárquica, desde a nossa primeira Constituição. E aí, né, no dia 31 de março de 1964, né, em meio a movimentos, né, de comunistas, ou movimentos ali pró-comunismo, pró-socialismo, né, intensos, organizados, né, de muita mobilização popular, eram ilegais, mas existiam, né, dentro de um crescente número de adversários políticos, né, a gente tem o golpe que acontece em 31 de março de 1964, onde o João Goulart vai ser deposto, né, e a gente tem o ato institucional número 1, que vai que vai eleger um novo presidente para o Brasil, que é o Humberto de Alencar Castelo Branco, né, o Marechal Linha Mole, né, vamos dizer assim, porque tem um livro que eu gosto muito, se chama Visões do Golpe. Ele vai trazer, né, depoimentos de vários militares que participaram do regime e que eles vão dizer que o Castelo Branco ele ainda era alguém que prezava por seguir a Constituição, por seguir a legislação, embora, né, tenhamos tido aí os atos institucionais. E depois, mais adiante, a gente tem a substituição dele por um general linha dura, né, que a gente vai falar mais adiante. E aí eu passo para o professor Tiago falar um pouquinho desses atos institucionais, né? Começamos com o ato institucional número 1, e temos aí, né, acho que são 15 atos, né, professor, que a gente tem, 15 ou 17, não sei. Bem, a professora Anne fez um contexto histórico muito interessante, né, a respeito do tema que nós pretendemos abordar aqui hoje. E eu estava até comentando com os professores antes de adentrarmos aqui ao vivo com vocês, né? Eu, semestre passado, em uma outra instituição, onde ministro aula, eu estava dando uma aula falando das constituições, e aí falamos, quando eu entrei na Constituição de 67, que foi alterada aí, o principal ato que foi institucionalizado foi o AI-5, né, através da emenda constitucional número 1 de 69, que muitos consideram a emenda constitucional número 1 como uma constituição por conta do AI-5. E ele falou, né, o porquê, e ele defendia
esse aluno ele defendia a instituição de novo AI-5, conforme a gente está vendo aí ultimamente, né? Recentemente, essa defesa, e lamentavelmente, professora Anne, professor Roberto, muita gente defende a volta desse AI-5 sem entender quais foram as consequências do AI-5, né? A gente confunde muito uma eventual ineficiência do STF, porque, obviamente, o Supremo Tribunal Federal comete falhas, o Legislativo também comete falhas, mas isso não significa dizer que nós temos que acabar com o Judiciário e que nós temos que acabar com o Legislativo, né? Isso não significa dizer. E a ausência de leitura, muitas vezes, possibilita esse tipo de defesa, e o professor Roberto vai abordar, obviamente, a mídia também, ela acaba influenciando de certa forma, né? Mas a gente percebe que, ao ler o AI-5, e o AI-5 está disponível no Google, basta você digitar AI-5, você vai, e que eu queria destacar nesse início do nosso bate-papo, né? Até para a gente fazer uma análise aqui bem objetiva, ele determina que um alto poder do presidente da República, do poder executivo, né? E aqui, sem fazer, obviamente, nenhuma defesa a partido político XYZ, até porque a gente está num ambiente acadêmico e eu acho que as ideias elas têm que ser discutidas e os fatos também têm que ser apresentados, porque o que nós vamos falar aqui são fatos, né? É o que está acontecendo. Isso não sou eu que estou dizendo, não é o professor Roberto, não é a professora Anne, é o que está acontecendo. Se você abrir os noticiários, se você tentar se informar e ver, você vai ver o que, infelizmente, o atual chefe do executivo tenta a todo momento fazer, tá? Que demonstrar que concentrar o poder o sonho dele, é concentrar o poder para ele. Ou seja, fazendo a alusão novamente ao ato institucional número 5, que concentra todos os poderes no presidente da República. Isso, de certa forma, é perigoso, até porque a nossa Constituinte de 88, ela trouxe no artigo 2º que os poderes são independentes e harmônicos entre si, não foi à toa. O próprio Montesquieu e outros pensadores, né, Locke, o próprio Aristóteles, que foi o pioneiro de tudo, né, e que muitas vezes não é muito falado, a ideia no desenvolver dos séculos que se passaram é que os três poderes, os poderes executivo, legislativo e judiciário, eles devem ser harmônicos entre si, ou seja, a partir do momento em que um desses poderes se eleva em detrimento do outro, nós corremos risco, tá? E não é defender partido X ou Y, não é defender o executivo, é o legislativo, é o judiciário, não é isso. É simplesmente defender a democracia e defender as instituições, né? Igual eu falei agora há pouco, o judiciário, ele é perfeito? Não, infelizmente ele não é. Ele comete erros, né? E em todas as esferas, e em todos os graus, seja no primeiro grau, no segundo grau e, obviamente, nos tribunais superiores. É falho. O legislativo também comete erros, obviamente comete. O executivo comete erros, obviamente comete, mas isso não significa dizer que nós temos que acabar com esses poderes, né? E colocar o poder nas mãos de uma pessoa só, imaginando que o problema todo do país será resolvido, não será. Professor Anne, professor Roberto e demais amigos que estão nos ouvindo aí, a gente tem que parar com a mania de querer resolver problemas complexos com coisas simples. O Brasil passa por problemas muito complexos, não é simplesmente você... Vou dar um exemplo. Fora Estado, né, os que os libertários defendem, o que os liberais defendem, um exemplo. Se você ouvir esses liberais falando, esses libertários falando, você vai pensar, vai imaginar que o problema central é o Estado intervindo na economia. Tirando o Estado, o problema se resolve, e não é. A gente está falando de um país continental onde, de acordo com os últimos dados do IBGE-PNAD,
metade da população brasileira sobrevive com R$ 400 por mês. Como é que você simplesmente vai chegar e tirar o Estado? E tivemos agora a pandemia. Olha só, se não fosse o Estado intervindo com o auxílio emergencial, o que seria dessas pessoas? Então, a gente tem mania, e o atual chefe do Executivo, mais uma vez, demonstra isso, de tentar solucionar problemas de forma simples, com casos simples, com questões simples. O que vai melhorar o país? Vai melhorar o país, as eleições, precisa de voto impresso. Né? E aí as eleições vão ser mais justas. Sendo que não há, até hoje, nenhuma comprovação de que as urnas eletrônicas, até porque ele foi eleito com essas mesmas urnas eletrônicas. Então, são coisas, e aí eu estou, lógico, extrapolando um pouco o nosso tema aqui, mas é para demonstrar que nós temos vários problemas, e não é com ideologias, digamos, um tanto quanto ditatoriais, que será resolvido. No direito constitucional, quem estuda direito constitucional, e até indiquei um texto para os alunos sobre isso, a respeito do constitucionalismo abusivo que vem crescendo cada vez mais, especificamente na América Latina, na Europa também, tá? Que é o fato de... Ele se resume a uma deslegitimação das instituições democráticas, sob o argumento de que as instituições democráticas, elas não servem, elas não prestam. Olha o Supremo Tribunal Federal. Para que serve o Supremo Tribunal Federal? Vamos acabar. Olha a OAB. Para que serve a OAB? Vamos acabar. Olha o Ministério Público. Para que serve o Ministério Público? Vamos acabar com ele. Então, essas ideologias que defendem são características do chamado constitucionalismo abusivo, que vem crescendo cada vez mais. Ou seja, você defende uma alteração no texto constitucional sob o argumento de que aquelas instituições não estão funcionando, mas o plano de fundo é de estabelecer o poder a uma pessoa só, a um único líder, digamos assim, ou um presidente, ou, enfim, um único líder. E isso é perigoso, e isso é o que vem acontecendo aqui no nosso país. E o que é mais assustador é que, às vezes, as redes sociais, por conta da desregulamentação, por conta de ser uma terra sem lei, a gente viu isso lá nos Estados Unidos agora também, a gente está vendo isso, um movimento aqui agora também, parece que já há um ensaio para 2022 já, né, da gente também, e dessas mesmas instituições midiáticas, seja Instagram, Facebook, Twitter, mídia televisiva, jornalística, escrita, audiovisual, de tentar também, de certa forma, trazer essas ideologias de forma direta ou indireta. Tem uma frase do Milor Fernandes que é muito... e que eu, assim, ando adotando muito, que é não dê voz aos idiotas, né? Acho que quanto mais a gente der voz aos idiotas, acho que pior vai ser. Então, recentemente, professor Roberto, a professora Anne disse que eu tenho sido muito combativo nas redes sociais, né? Eu tenho evitado propagar isso agora, sabe? Porque a partir do momento que você compartilha determinada ideologia ou comentário de um determinado líder, assim, você está propagando aquilo. Então, eu estou parando, eu estou seguindo um pouco o que o Milor Fernandes dizia, que não dá voz a esses, digamos, idiotas, né? Porque isso eu acho que acaba também contaminando um pouco as pessoas, e às vezes é melhor você deixar o cara falar sozinho ali e pronto, as besteiras vão ficar ali para ele. Por outro lado, eu fico preocupado também porque a gente não dando voz, a gente não expõe, automaticamente a gente não discute, a gente não combate, né? Deixa o cara falando sozinho e aquilo ali vai aumentando se não tiver alguém para conter. Então, assim, eu estou numa sinuca de bico muito grande. Mas, voltando aqui ao AI-5, especificamente, uma simples leitura do próprio AI-5, ele tem aí 12 artigos, né? Se você digitar aí no Google AI-5 e dar uma lida, você vai ver a questão minando propriamente o legislativo, que é uma casa do povo. Aí você fala, mas o legislativo só tem bandido, só tem ladrão. Mas esses bandidos, entre aspas, ladrões, quem colocam lá somos nós.
né? Você tem o poder do voto para tirar. Ontem tivemos eleição, aqui em Goiânia especificamente, professor, nós tivemos o recorde de abstenções, mais de 32%, sendo que a média do país foi de 29% de abstenções, ou seja, de pessoas que nem compareceram, né, para votar. Então, assim, isso reflete muito a situação que nós estamos enfrentando, porque nós conquistamos as duras penas, né, as mulheres, né, especificamente com a Constituição de 34, conquistou aí o voto, e simplesmente não exercem, né? Aí todo mundo fala, o voto tem que ser, não pode ser obrigatório. Pessoal, quem disse que no nosso país nós adotamos voto obrigatório? Convenhamos. Isso na teoria é obrigatório, mas convenhamos, se você não votar, você paga R$3,50, resolve o problema, pronto. Isso, de certa forma, na prática, não é obrigatório, né? Então, assim, a gente precisa rever muitas coisas, leitura, pegar o livro do professor Roberto e ler, pegar o livro do grande amigo Matheus Leitão, né, e ler também um livro bem interessante que conta também essas histórias, especificamente do que a mãe dele viveu, do que o pai dele viveu na época ditatorial. Então, acho que essas são as ideias iniciais, fazer uma leitura e uma reflexão de que situações complexas não se resolvem com medidas simplórias, não se resolve, é complexo, né? E aí, depois, professor, eu quero até deixar aqui uma reflexão, professora Anne, professor Roberto, vocês que são os especialistas em história, eu não sei, mas a gente perceber, desde a Constituição da primeira, de 1824, né, ela foi uma Constituição outorgada, aí nós viemos a 1891, que foi a democrática, na teoria, e depois nós viemos com as demais constituições, 34, 37, ora elas foram promulgadas, ora elas foram outorgadas, e a nossa última, que é a de 69, que foi a Constituição Ditatorial, a emenda constitucional número 1 de 69, que é uma emenda de 67, foi ditatorial, e tivemos a Constituição de 88 agora, que foi democrática, né, promulgada. Esse ciclo de outorgada, promulgada, isso há um risco de acontecer agora. Por exemplo, nós temos a Constituição de 88. Então, estamos caminhando para uma próxima Constituição ditatorial, ou isso é utópico, porque temos instituições democráticas fortes que não permitem isso acontecer? Esse é o questionamento que eu deixo a gente refletir aqui. Certinho, professor, muito obrigada. Antes de passar a palavra para o professor Roberto, né, e não vou responder a sua provocação agora, vou responder depois que o professor falar. Só para a gente reforçar aqui, né, o AI-5 que o professor Tiago tanto falou, ele proíbe o direito de habeas corpus, ele fechou o Congresso, né, decretou que o presidente poderia decretar estado de sítio por tempo indeterminado, tinha a prerrogativa de demitir pessoas do serviço público e cassar mandatos, né, estabeleceu a censura. E aí, gente, isso é algo, né, só queria, né, ressaltar algumas coisas bem recentes, né, houve um tal de decreto número 9, eu não consegui achar o decreto para ler, né, pode ser que seja fake news, então, se alguém puder me ajudar depois me mandando esse decreto, mas houve um decreto no início desse governo, falando sobre o controle de informações divulgadas, né, das ações do governo. Agora, esse eu sei que foi verdade, eu só não sei o número do documento, mas a censura de palavras, né, específicas no dicionário oficial da República, né, do dicionário da República, do governo federal, perseguição de funcionários públicos, alguns, inclusive, amigos meus, por postar coisas contra as ideias do atual governo, né, foram pessoas, não puderam ser demitidas, não, porque a gente tem leis, né, e essas leis foram respeitadas, mas foram transferidos, tiveram seus cargos, né, de gerência e tal, retirados, uma série de perseguições, assim, visivelmente claras, né, além de materiais que sumiram de plataformas e tantas outras coisas, que se isso não é um tipo de censura e de impedimento da população a determinadas informações, né, eu falo muito isso em sala de aula, eu falo assim, se a gente que estuda, eu tenho o privilégio de dar aula de história do direito no Brasil, então essas coisas não saem do meu campo de visão. Então, para mim, é muito fácil fazer associações, né, dentro dessa pergunta que você fez, professor Tiago, que
como eu acompanho essa evolução das constituições, e aí eu chamo a fala daquele professor, né, do professor Flávio, quando você que me convidou, inclusive, né, para a nossa aula magna, quando ele fala daquele movimento pendular, né, da democracia, e ele fala dos 30 anos, vamos fazer as continhas aí das nossas constituições outorgadas e promulgadas, de quanto em quanto tempo essas coisas acontecem, e vamos abrir os nossos olhos, né? E aí, professor Roberto, eu queria que você falasse, né? Você escreveu um livro chamado Memórias da Ditadura, TV e os Rebeldes Anos 80, né? É um livro muito gostoso de ler, inclusive. Tive o privilégio de fazer, né, a correção ortográfica, a revisão ortográfica desse livro. E você trabalha muito nesse livro a questão das mídias, e a gente sabe, né, que nesse período não só no período da ditadura militar, né, dessa última ditadura militar aí, que a gente teve a do Vargas, né, e vários outros exemplos que a gente tem pelo mundo de quando regimes ditatoriais, regimes totalitários assumem o poder, a mídia ela é um ponto de poder muito forte, né, para controle das massas. E você fala sobre isso, na década, né, de 80, entre aí o período da ditadura militar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, para nós sobre essa participação midiática aí. Então, por favor. Oi, Anne. Foi um prazer ouvi-los, primeiramente, né? Agora, fiquei impressionado com como é que você agora é uma professora maravilhosa. Fiquei impressionado, muito bem. E, Tiago, olha, eu vou te falar, eu não conhecia, mas eu estava falando que eu vou mudar um pouco o meu projeto de trabalho, vou chamá-lo agora para a gente conversar, porque eu acho muito importante esse tipo de debate. Ele é importante, eu acho que, sobretudo, eu acho que a grande maioria das pessoas, eu estou falando de mídia, viu, gente? Apesar de não parecer, o que elas precisam é se dar conta do que é cidadania, né? O Brasil é um país que usurpou essa capacidade, esse direito de exercer a cidadania, né? A gente não pode esquecer que o Brasil, até o final do século XIX, era um império, era uma monarquia, né? Onde quem mandava eram os caras que tinham terras, proprietários de terras, os caiados que estavam espalhados pelo resto do país. Eles é que mandavam. Mandava, que eu estou falando, não é mandar mais ou menos, né? Então, eu acho que é fundamental a gente... Todo mundo está me ouvindo, gente? Tá bom o som? Então eu acho que a coisa mais importante que a gente tem e veja, eu não estou falando isso com relação à sociedade, não estou falando isso com relação aos indivíduos que vivem nessa sociedade, né? Todos nós aqui, nós três que estamos falando, e todas as pessoas que estão nos ouvindo, elas usam o passado para projetarem futuros, né? Elas pensam, olha, o que eu fiz ontem, mas também o que eu tenho feito e como é que eu quero corrigir, né? Ela tanto vai aprender, sei lá, com a pandemia, se comportar de forma a se preservar, quanto ela também vai aprender com as decisões que ela tomou que foram ruins para ela. A questão que a gente tem que entender é o seguinte: conhecer é uma maneira de errar menos. As pessoas têm que... Isso tem que ficar claro para elas, né? Então, por exemplo, quando eu vou comentar a respeito dessas regras, Tiago, que você estava apontando, que a Ana está falando a respeito da Constituição, eu falo para elas, olha, né, eu tenho um debate, você vai tomar vacina? Gente, vacina, né? Eu pergunto para os meus alunos, porque isso acontece nas nossas famílias, né, nos nossos convívios. Você conheceu alguém que morreu de varíola? Ah, não, sabe por quê? Porque a população se vacinou, porque antigamente, no começo do século XX, as pessoas morriam de varíola. Aliás, o Rio de Janeiro era um celeiro de mortes de varíola. Então, quer dizer, conhecimento é uma coisa que abre horizontes. As pessoas têm que entender isso. Eu estava brincando antes com a Ana e com o Tiago aqui, né, que assim, no limite, né, a falta de informação, né, ela chega a uma bizarrice das pessoas acreditarem que tem terra plana. E eu ainda brinco para piorar a situação. O pior é nem acreditar em terra plana, o pior é você comprar o ticket para viajar para a beirada da terra plana, né? Que aí você já está gastando dinheiro para fazer bobagem, né? Mas assim, ironicamente falando, gente, voltando ao nosso tema, né, é muito importante a gente entender o que foi a ditadura, isso que a Ana estava falando, né? A sociedade, gente, sociedades
né, não sociedade brasileira, mas as sociedades, elas são como órgãos biológicos, só que eles são órgãos humanos, né? Então igual você tem uma criança, ela não aprende a andar, aprende a falar, né? Depois ela aprende a falar melhor, depois ela aprende ao convívio social. Se ela tiver uma família de muita gente, né, de muitos filhos, ela vai aprender a disputar as coisas antes. Se ela for uma família de filho único, ela não vai disputar com ninguém. Então, é um aprendizado. Então, os seres humanos são formados por aprendizado. As sociedades também, né? Então, veja, o que aconteceu com o Brasil? O Brasil, naquele momento que a Ana descreveu para vocês, ele estava começando a aprender a fazer o quê? A se comportar como uma sociedade. Quer dizer, eu discordo de você, eu concordo, como é que nós vamos fazer? Vamos sentar, né? Isso que chama política. Né? As pessoas também não entendem. O que é política? Olha, eu discordo de você, você concorda comigo, vamos sentar aqui e vamos resolver. Porque antes disso, você tem a barbárie, aí é a lei do mais forte. Eu tenho uma pistola, você tem uma metralhadora, você ganhou, quer dizer, qual que é o meu argumento? Ninguém vai saber, eu estou morto. Então a gente tem que ter claro essas coisas. Aí as sociedades elas amadurecem dessa forma. Como elas amadurecem dessa forma, deixa eu cronometrar aqui, gente. Como elas amadurecem dessa forma, né, é muito importante a gente entender assim, naquele momento a sociedade brasileira estava amadurecendo para ser o quê? Uma democracia que ela nunca tinha sido. A última Constituição de 46. Então, o que estava acontecendo? Esses agentes, né, que vivem, que sempre, né, estão em disputa, eles estavam, naquele momento, em disputa. Eles estavam aprendendo, na verdade, a como se comportar numa sociedade livre, numa sociedade democrática, né? Enfim, eles estavam em busca de encontrar aquilo que outras sociedades, como as sociedades europeias, a sociedade norte-americana dos Estados Unidos, já tinham encontrado, que é o quê? Como eu vou lidar com as diferenças que eu tenho nessa sociedade. Só que no Brasil, nós, como o Tiago estava mostrando, a gente tem, né, ditaduras, quer dizer, você tem um império, que é, como a Anne falou, que nem é propriamente uma democracia, muito pelo contrário. Depois você tem a ditadura Vargas, né, que é uma ditadura parecida com os fascismos europeus, né? Inclusive deu uma namorada com os fascistas europeus, depois desistiu para nossa sorte, né? Desistiu de participar do nazismo, e aí eu queria entrar com isso também, né? Uma das coisas que os ditadores detestam que seja dito a respeito dele, isso está provado, né? É que era uma ditadura de inspiração fascista, né? Ah, por que eles não gostam? Gente, não sou eu que estou dizendo, né? Só o que eles fizeram? Eles pegaram os generais que tinham participado, né, da Segunda Guerra para derrotar o fascismo e os colocaram na reserva. Por que fariam isso? Já que eles estavam em busca de o argumento deles era, nós estamos em busca da democracia. Por que alguém que está em busca da democracia vai colocar de lado as pessoas que arriscaram a vida pela democracia? Não é um pouco, né, contraditório esse tipo de argumento? E aí, voltando ao que a Ana me perguntou. Ora, o que a gente tem no Brasil, naquele momento, é uma sociedade com quase 60%, acho que eu não tenho mais os dados assim tão frios na minha cabeça, mas acho que 64% ou 60%, por volta de 60% das pessoas eram analfabetas no Brasil, né? Você tem um índice muito maior de pessoas que estão morando no campo, né? Então, você pensa bem, a grande maioria da população é analfabeta, né? A grande maioria da população mora nas zonas rurais. Então, quando você fala, né, de mídias para essa população, você está falando de mídia que é a única forma que ela encontra de ter informação, né? Naquela época era o quê? Era o rádio. Aí aparece um veículo de informação maravilhoso, né? Para o bem ou para o mal, que é igual, né, igual energia nuclear, né? Você pode curar câncer com energia nuclear, mas pode fazer a bomba atômica, né, e acabar com 2 cidades com essa bomba, né? Então, é o uso que você faz disso, igual né, o professor Tiago estava falando do que tem acontecido nas redes sociais. Quer dizer, a gente tem que entender que não é a rede social que é ruim, né? Falando de mídia, o que é ruim é o uso que você faz dela, sempre, né? A faca não é ruim, ela descasca laranja, né? Ela parte bife, né? Dependendo de como é que você faz o uso de uma faca, ela pode também ser
uma arma mortal. Então a gente tem que ter claro isso. A mídia é a mesma coisa. E, sobretudo, a gente, né, então, veja, a nossa população lá nos anos 60, quando aparece, né, uma mídia como a televisão, né, eles só conheciam o rádio. Quando aparece uma mídia como televisão, que as pessoas estão lá, ao vivo, né, elas começam a ficar a cores a partir dos anos 70, e que as pessoas estão sendo informadas, o que você falar para ela vai acreditar. Né? Então você pode falar para ela, olha, não tem ditadura, ela vai acreditar piamente. Né? Você pode ler para ela assim, ó, todos os atos, eu fui visitar os atos institucionais, todos eles falam assim, ó, excluída a apreciação judicial desses atos. Vejam bem, né? O que significa isso? Olha bem, né? Todos eles, eu fui ler todos, praticamente, acho que são 19 ou 17, como diz a Ana. Em todos eles, o que significa? Significa, gente, que é o seguinte, o cara vai mandar e você não pode chamar um advogado para defender, porque ele não está submetido à lei. É disso que está sendo... Então, assim, tem gente que diz que não existia ditadura. Então, o que eles fizeram? Gente, é um desrespeito absoluto a qualquer tipo de liberdade, né? E aí, qual que foi a maneira de lidar com essa ignorância? Foi inventando histórias, né? As histórias as mais absurdas possíveis, né? Por exemplo, né, que não existia ditadura, eles criaram também, né, nos outros países ditatoriais, era um único ditador, então você tinha o Hitler, o Mussolini, lá na Europa dos anos 20, 30 e 40, você tinha esses ditadores. Então, o que eles fizeram? Eles falaram, olha, então nós vamos fazer um condomínio de ditadores, aí você vai circulando os ditadores, né? Aí eu estava falando da linha dura, né, da linha mole. Na verdade, eu, por exemplo, estudei, francamente, gente, não existe isso. Todos eles são ditadores, né? Ditador é ditador. Você pode achar, eu mando matar, eu só vou torturar, mas quer dizer, isso não diminui a forma dele de lidar com o seu adversário. Mas voltando para a mídia, né? O que acontece? Olha, hoje em dia você ainda tem 34% de analfabetos. Pensem, né? Naquela época, o volume de analfabetos era enorme e a televisão começou a chegar na casa das pessoas. Aí a televisão fala, olha, não está acontecendo nada. Como é que era? Por que ela podia falar? Ela não podia falar nada de diferente, porque ela era censurada, primeiramente, né? E censura, gente, vocês não estão entendendo o que é censura. O Pasquim chegou a ser o maior jornal do Brasil, que era um jornal, eu não sei como é que seria a porta dos fundos por escrito daquela época, vamos dizer assim. O Pasquim, a primeira coisa, ele modificou e tornou a linguagem jornalística muito mais palatável, muito mais agradável, né? Revolucionou a linguagem jornalística brasileira. Ele era o jornal mais lido do Brasil, pensem bem, né? Irônico, né? Era um escracho. Agora, sabe o que eles fizeram? Eles prenderam toda a redação do Pasquim. Todo mundo. O Pasquim, eles ficaram presos, se não me engano, 2 a 3 meses. Como é que ele sobreviveu? Ele sobreviveu de que forma? As pessoas que escreviam para o Pasquim continuaram escrevendo. Então, era só organizar, digamos assim, tecnicamente, o que estava escrito. Então, quem que escrevia? O Caetano Veloso, o Gilberto Gil, os intelectuais brasileiros, o Antônio Calado, os professores universitários, enfim, né? As pessoas continuaram escrevendo porque estava todo mundo preso, né? A maioria de vocês não assistiu isso, mas na Globo, por exemplo, né? Não só eles censuravam, como a Globo, e não só a Globo, mas os grandes veículos de comunicação no Brasil, eles eram obrigados a contratar pessoas que censuravam e que circulavam dentro do jornal. Então, quer dizer, não era só censura, né, externa, estou escrevendo esse artigo, então eu vou mandar para alguém ler e censurar. Não! Né? Então, antes de publicar, tinha que passar por essa censura. Então, já vem lá, isso não pode ser publicado, aquilo não pode ser dito, né? E aí era muito pior do que isso. Tinha uma pessoa que ficava lá, era contratada, né? Na Globo, na Record, naquela época, nas outras televisões, na Tupi, né? E nos jornais, no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, na Folha da Tarde, do Jornal do Brasil,
né? Eles ficavam lá. Na Rede Globo tinha um profissional que eles chamam de Amaral Neto, que ele trabalhava dentro da Rede Globo, ele tinha um programa na Rede Globo na sexta-feira, que acho que depois virou esse Globo Repórter, e ele era um cara que era contratado por ordem dos ditadores, né? E o poder dele era tão grande que, vocês pensem bem, né? A Rede Globo já tinha um poder muito grande, ele queria ter um programa no horário que era o Silvio Santos na TV Globo, né? E aí o Roberto Marinho, vocês devem conhecer essa história, para quem vocês não conhecem, a Ana conhece, acho que o Tiago não conhece, mas assim, o Roberto Marinho falava com os militares assim, olha, vocês cuidam dos seus comunistas, eu cuido dos meus, né? Porque muitos técnicos e trabalhadores da TV Globo tinham essa escolha política, eles eram comunistas ou de esquerda, muitos deles, né? Por quê? Né, que a gente vai perguntar. Gente, a Globo era a rede, por isso que ela vai ficar tão poderosa, mais profissional da televisão brasileira, né? A Rede Globo conseguiu o sucesso que ela tinha. Ela era gente, você pensa bem, ela era uma TV pequena do Rio de Janeiro, né? A TV Excelsior era maior do que ela, né? O Roberto Marinho teve que penhorar a casa dele para poder criar a Rede Globo. Então a Rede Globo ela era profissionalíssima, né? O que a diferenciava das demais redes de televisão, naquela época não eram redes, eram televisões, né? Era exatamente o profissionalismo de quem trabalhava lá e o profissional, como é que eles lidavam com isso. Depois eu vou contar uma curiosidade, vocês me perguntam, mas assim, aí o que acontece? Vocês imaginem, nessa empresa toda administrada racionalmente, de forma severa, né? Tinha um profissional que tinha um programa, e ele só tinha um programa que ele era da ditadura. Pensem bem o que é isso, o Amaral Neto, e ele ainda queria, eu quero esse horário, aquele horário, né? Falando, vocês imaginam o que é esse poder que você tem, né, num país que está sob ditadura, né? E aí é muito importante, por quê? Porque os jornais, né, e aí que a Anne estava falando inicialmente, né, o Castelo Branco, como ele era da linha mole, vamos dizer assim, né, o que eles imaginavam? Gente, uma ditadura, ela não se instala da noite para o dia, não. Ou ela é radical, mata as pessoas, né, como aconteceu, né, na Alemanha, né, eles tiveram algumas tentativas e tal, e depois, no final, ele dá alguns golpes políticos e ele convence o restante da população a acompanhá-lo. Aqui no Brasil não foi diferente, foi muito parecido, né? Só que tem aí outra coisa importantíssima que eu, por exemplo, quando eu fiz a minha pesquisa, isso não estava provado. Quem vai provar isso é um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro chamado Carlos Fico, né? O Carlos Fico vai pesquisar os documentos norte-americanos dos Estados Unidos dessa época e vai provar que os Estados Unidos interferiu enormemente na produção do golpe de 64, né? Quando eu fiz foi em 2008, não existiam ainda essas pesquisas, né? É outra coisa importante que a gente está falando, que o Tiago está falando. A gente não fala do que eu acredito, né? Então, acreditar em terra plana está ótimo, mas o problema não é esse. Por que eu não posso fazer? Porque se eu chegasse e falasse, olha, os Estados Unidos interferiu diretamente no golpe de 64, né? E depois fosse provado que não aconteceu isso, o meu livro ia para o lixo, gente. A gente tem que ter claro isso, né? Então, assim, por quê? Porque eu sou um historiador que afirmei uma coisa equivocada. Então, a gente tem que aprender a lidar disso. Olha, se o cara está falando alguma coisa, não, está errado. Né? Então, se está errado, você vai, né? Eu fui pesquisar aqui na internet a respeito né, dos AI-5 e tal, aí apareceu na minha pesquisa, assim, ó, foi a Constituição antes do Médici entrar. Estava escrito Médici com CE no final. Eu falei, olha, quem comete um erro que não sabe escrever o nome do ditador que entrou, não merece meu crédito. Apaguei esse site. Por quê? Porque eles não são, entendeu? Você não tem o mínimo de sofisticação quando está fazendo pesquisa. Então é muito importante a gente entender isso. A mídia, gente, né? A gente não pode esquecer disso. Ela tem um poder maravilhoso, mas também tem um poder perigoso, né? De convencimento das pessoas, né?
Hoje em dia, você pode você pode pegar essa minha imagem aqui e colocar eu falando, né, abobrinha, né? Vocês sabem disso, existe tecnologia, existem programas que fazem isso hoje em dia. Então, a gente tem que estar muito atento, né? E naquela época isso não existia. Então, para as pessoas, né, a ditadura não existiu, ninguém foi, né? Vejam, como eu falei com vocês, né, eu li, né, está lá, depois eu falo para vocês, é um site sobre do Congresso Nacional que faz um resumo de todos os atos institucionais. Em todos eles, há uma parte, vou até subir aqui para ver se no último também tem a mesma coisa. Eu acho que eu grifei até no último. Eles fazem questão de falar assim, ó, excluída, olha, tô lendo o 14, olha, número 14 e 16, excluída a apreciação judicial dos atos praticados de acordo com suas normas e atos decorrentes. Ou seja, o que significa isso? Que a justiça estava fora dessa história. Então pensem, né? Você tem uma televisão. A televisão é uma concessão pública. Ou seja, a qualquer momento, essa concessão pode ser cassada, igual foram cassados deputados eleitos, prefeitos, governadores eleitos, políticos eleitos, políticos famosos, como Juscelino Kubitschek, por exemplo. Ou Carlos Lacerda, que inclusive apoiou o golpe. Pensem bem, o Carlos Lacerda tinha um jornal no Rio de Janeiro, apoiou o golpe abertamente, era completamente favorável. Esses caras são, desculpa a palavra, gente, a gente não deve falar essas palavras, mas é a verdade, é o caráter do cara. Ele era sórdido, ele apoiou o golpe porque ele queria ser candidato, tinha perdido, então ele apoiou por causa disso, achando que os militares iriam, né, elegê-lo. Não, os militares queriam eleger a si mesmos, militares. Aí eles caçaram o Carlos Lacerda. Eu, assim, do ponto de vista do historiador, achei ótimo, acho que era isso mesmo que ele merecia, né? Mas, assim, vejam como é que essas coisas são, né? E aí o cara entra né, um cara que é dono de uma televisão ou de uma emissora de rádio, ele, pense bem, tudo que ele fala está sendo censurado, previamente ele tem que mandar, os jornais têm que mandar as matérias antes delas serem publicadas, né? Elas são censuradas, matérias de capa do jornal. Você não podia falar de ditadura, não podia falar de nada, não podia falar de Cuba, não podia falar da União Soviética, não podia, quer dizer, enfim. E depois disso, o que você escrevia ainda tinha que mandar para os censores, né? A tal ponto que os jornais, todos os jornalões brasileiros, né, com exceção do Última Hora, todos os jornais brasileiros apoiaram o golpe de 64. Aí o que aconteceu? Olha que coisa louca, né? Logo depois, eles começaram, sobretudo depois do AI-5, né, Tiago? Que o AI-5, o que ele fez? Ele passa a perseguir as pessoas. Ele fala, mas a ditadura então a partir do AI-5? Não, gente. A ditadura, vou ler para vocês o primeiro está lá escrito. Né, modifica a Constituição do Brasil de 1946, né, e faz o quê? Poder suspender direitos políticos, cassar mandatos legislativos, excluir da apreciação judicial desses atos e dar outras providências. Ou seja, desde o começo, né, o avô do prefeito agora do Recife foi preso no dia seguinte, né? Um dos maiores, né, teleficcionistas da TV Globo, que é o cara que é muito era marido da Janete Clerc, que é o Dias Gomes, né? Ele era, naquele momento, ele era presidente da Rádio Nacional, que era igual eu tô falando com vocês, a Rádio Nacional era o equivalente à Rede Globo, só que ela era estatal. O que ele faz? Né? Não era estatal, não, era privada, mas ela fazia o papel tipo da Rede Globo, só que no caso do rádio, né? Ele foge, vai ficar escondido numa fazenda em Petrópolis, que ele fica com medo de ser assassinado. Então, vejam, quando você tem, né, num país, um país como o Brasil, onde as pessoas, voltando, não sei se o meu limite de fala tá chegando aí, né? É muito importante a gente entender, olha, né, as pessoas não têm informação. Hoje a gente já tem. Então, hoje, se você está compartilhando informação errada, é porque você não procurou uma informação nos jornais. Por que os jornais? Porque jornal, se ele falar mentira, você pode processar ele, né?
Se o jornal falar que eu fiz alguma coisa e que eu não fiz, eu posso chamar um advogado e falar, processa esse cara, eu vou querer 100 mil reais, que ele está falando, né, abobrinha a meu respeito, está comprometendo a minha honra. Agora, se for o Zé da Silva, né, o Zé da Silva foge, apaga o site. Vocês estão vendo, um tanto de Zé da Silva aí que vai embora do Brasil, tem um que foi para a Rússia, tem outro que foi preso e está solto de novo, né? Que está sendo financiado, a gente não sabe por quem, que é outra coisa também, né? O cara tem que ter tempo e dinheiro para financiar, pensem bem, né? Ficar o dia inteiro nas redes sociais, escrevendo, fazendo documentários. Isso não existe, gente, né? Então, voltando lá para aquela época, ora, né? O que os jornais fizeram? Então, eles que apoiaram e tal, depois do AI-5, eles começaram a matar as pessoas abertamente, caçá-las e persegui-las e assassiná-las, e aí começaram a sair o que a gente chama, né, de luta armada também cresceu. Aí o que começou a acontecer? A classe média começou a se sentir acuada, né, porque até então a classe média está achando ótimo, está tudo bem, ninguém está preocupado com isso. Aí os jovens da classe média começaram a ser assassinados, porque o cara não gostava dele, namorou com a minha prima, não gostei, namorou com a minha namorada, eu mandei matar, eu sou general. E a gente acha que é isso, que é absurdo. Não é, gente. De todas as ditaduras, né? A ditadura de Cuba, a ditadura soviética, a ditadura chinesa, a ditadura nazista, todas as ditaduras funcionam assim. Né? E aí é muito interessante. O que os jornais começaram a fazer? Eles começaram a botar texto do Camões na primeira página, porque exatamente para denunciar, né, que o jornal estava sendo censurado, né? E aí, fundamentalmente, eu acho que a grande pergunta que a gente sempre tem, quer dizer, eu poderia ficar falando aqui, né, Ana, 400 páginas, né? Mas assim, o que eu acho mais interessante da gente pensar é como que as pessoas, voltando ao que eu estava falando inicialmente, como que a gente não tem informação, porque é bom, gente, a gente tem informação para a gente errar menos. O passado nos informa para a gente cometer menos equívocos, né, para que os nossos equívocos sejam menos crassos, menos devastadores. Socialmente, gente, a ditadura foi a pior coisa que aconteceu na história do Brasil. Foi pior do que na ditadura do começo do século do Vargas. Por quê? Porque ela não deixou a sociedade brasileira amadurecer. Não é, é como se eu tivesse pegado um menino de 14 anos, né, e enfurnasse ele numa detenção que ele saísse aos 40. Entenderam? Quer dizer, o que ele aprendeu? Ele só aprendeu que era assim, a sobreviver ou a matar. Né? Ele está lá no meio de gente que é assim, o que ele vai aprender? Ele vai aprender isso. Né? E aí, para a sociedade brasileira, o que aconteceu? As televisões passaram a contar a história do Brasil, o que é gravíssimo. Né? É gravíssimo. Olha que eu estudei uma minissérie que eu acho que ela é muito fiel ao que aconteceu. Só para eu encerrar, né? Mas assim, ela é muito fiel ao que aconteceu, mas mesmo sendo muito fiel, né? Ela foi feita pela Rede Globo. Ela vai falar que a Rede Globo apoiou o golpe e ajudou a manter a ditadura? Não, mãe. Ela não vai falar, né? Inclusive, tem uma Constituição. Na Constituição, você não precisa, se eu não estou enganado, pelo menos na Constituição dos Estados Unidos, você não precisa testemunhar contra você mesmo. Então, você pode se calar, né? Eu acho que isso deve ser constitucional também para nós. Então, quer dizer, a TV Globo, depois ela se desculpou, muito depois, mais recentemente, ela se desculpou por ter apoiado a ditadura. Né? E outra coisa importantíssima, ela também não falou do papel importantíssimo que teve a igreja que combateu a ditadura e a igreja também que apoiou a ditadura. Não a igreja católica, mas todas as igrejas. Então, você tem segmentos da igreja, de todas as igrejas que apoiaram e de todas as igrejas que se contrapuseram a ela. Outra coisa, isso não é só no Brasil, não. No nazismo foi a mesma coisa. Então, a gente tem que ter claro que isso, né, é assim que acontece. Só para eu fechar, né, é muito importante o que o Tiago estava falando e que a Ana estava falando sobre a ditadura. Gente, olha só, né? Os Estados Unidos têm uma democracia de 244 anos. 200 anos. Vejam bem, né? A democracia nos Estados Unidos tem a metade da história do Brasil, que eles exercem a ditadura, exercem a cidadania. Como diz o Tiago, eles erraram e corrigiram muitas vezes, né?
a Constituição deles é curta, mas o Supremo Tribunal deles foi corrigindo, né, e fazendo, inclusive incorporando algumas os direitos, né, políticos, os direitos civis, né, dos afrodescendentes. Então, quer dizer, eles fizeram modificações dentro da Constituição, uma Constituição que tem 240 anos, não é uma Constituição de 30 dias. E aí, o que aconteceu lá? Lá na Constituição deles, eles ofereceram um terceiro poder, um quarto poder, que é o da mídia. Para quê? Para que o cidadão comum pudesse falar, então eu estava falando com vocês. Então, fulano, o juiz está falando que eu roubei, então tá, eu vou na televisão, quem rouba é o juiz, ele está me acusando porque está sendo beneficiado por causa disso. Tá certo? Porque aí eu que não sou ninguém, tenho como me defender fora do, né, que seria o quarto poder. O que aconteceu nos Estados Unidos? O presidente dos Estados Unidos, né, violando a Constituição, não reconhecendo a eleição que foi absolutamente legítima, fez como os nossos, né, políticos têm feito, questionando uma Constituição de 240 anos. E aí, qual que é o papel da mídia lá? Em muitos lugares ela é assim, né? E qual que foi o papel da mídia lá? Inclusive a Fox. O que a Fox fez na hora que ele começou a mentir, né, em rede nacional? A Fox, que o apoiou até a eleição, na hora que ele estava mentindo para a população dos Estados Unidos e para o mundo, a Fox fez o quê? Cortou o microfone dele, fechou o microfone dele. Né? Mentiras, não. Então, é lá que falou, não, a eleição não aconteceu, eu não fui derrotado. Eles cortaram. Vejam, é óbvio, não só ela, todas as grandes redes de televisão cortaram a voz dele. Mas a Fox, gente, apoiou ele o tempo todo, o governo dele o tempo todo. Ainda assim, o que é isso? É uma mídia, né, que é compromissada, não com cidadãos, né, com alguns cidadãos, ou com uma ideologia, mas com o quê? Com a democracia. É isso que a gente está em busca, né? Você tem um compromisso não com fulano de tal, né, A, B ou C, com essa ou com aquela ideologia. Alguém que, na verdade, defenda o quê? O que é mais importante para todos nós, que é o nosso direito, né, de exercer a cidadania, de falar o que quiser, de pensar o que quiser e de, na verdade, exercer o nosso poder político como a gente achar melhor, sem estar constrangido por uma arma na sua cabeça ou, né, pior ainda, sem estar morto, né, que é o final de todas as ditaduras. Né? Eles fazem isso. Primeiro encarceram e, na maioria das vezes, assassinam. Lembre-se, né? Alguns lugares que nem são ditaduras ou reconhecidos como ditadura, a Rússia mandou matar adversários na Inglaterra. Né? O Putin mandou matar. Está comprovado. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Obrigado, Anne. Não sei se eu falei demais. Eu acho que pelo menos uma geral assim deu para a gente ter, né? Não, foi ótimo. E é bem bacana isso, né? E isso que você fala sobre a questão das mídias, acho que é o Brester Pereira, que tem um artigo que ele fala sobre os poderes do Brasil, e ele coloca essa questão do quarto poder também. Né? E se a gente teve durante o período da ditadura militar, né? E a gente teve até pouco tempo atrás, né? A gente tinha uma rede X aqui, né? A Rede Globo, vamos falar abertamente aqui, que era quem construía e destruía as imagens, né, dos nossos políticos, das personalidades no Brasil. Hoje a gente está bem pulverizada, a gente ainda tem o fenômeno da deepfake, né, como o Marlubi coloca aqui, que é essa tecnologia que usa som, imagens e vídeos aí de uma forma bem, né, criminosa, né, vamos colocar assim. E as pessoas nós estamos tão acostumados a acreditar naquilo que se veicula, que a gente não tinha, a gente está começando com isso agora, a gente não tinha o hábito de pesquisar para saber se era ou não era verdade. E é muito comum nas minhas aulas, quando eu falo sobre a ditadura militar, a aluno fala assim, professora, mas eu estava conversando com a minha avó disse que não tinha essa coisa de ditadura, de matar ninguém, de não sei o quê. Onde a sua avó morava? Lá em Guapó, ou aqui em Goiânia e tal. Mas sua avó era uma pessoa militante político, né? Militante política, ela se posicionou contra qualquer coisa do governo, porque quem não se posiciona contra, gente, tá tudo certo, né? O problema é quem vai para o embate, é quem contradiz, é quem vai lá e posta um vídeo e fala, olha, isso que está acontecendo é ditadura, isso aqui é censura, isso é contra os direitos humanos, né?
são essas as pessoas que são perseguidas, né? Elas podem não ser a maioria, como quase nunca são, elas não costumam ser a maioria, né? Mas elas se manifestam e elas pagam um preço por isso. E eu compartilho da angústia do Tiago, de não dar voz aos idiotas, mas às vezes eu me sinto uma idiota de também não estar fazendo nada. A sensação que a gente tem é de estar com os braços engessados, porque ou eu dou voz, mas eu preciso, ao mesmo tempo, eu me sinto numa obrigação social de poder falar para os meus alunos, de discutir, falar, gente, vamos acordar, que nem eu postei mais cedo, né, o Moro agora vai assumir um escritório de advocacia que defende a Odebrecht. Ora, meu povo brasileiro, né, se a gente não consegue fazer um raciocínio crítico daquilo que está diante dos nossos olhos, comentei com a minha filha aqui, na hora que ela ouviu, ela falou assim, mamãe, vamos combinar, né, existe estupro culposo no Brasil, né? Daqui a pouco vai ter roubo culposo também. A minha filha tem 12 anos de idade, consegue enxergar, ela fez essa articulação das ideias a partir de uma fala que eu fiz, né? Que eu olhei e falei assim, gente, mas olha só, uma menina de 12 anos é capaz de enxergar isso. Né? Então, nós precisamos, de fato, né, estar atentos aí. E aí, na ditadura, a gente tinha essa elite intelectual, a UNE, né, era uma elite mesmo, gente, que brasileiro foi para a universidade, o pobre foi para a universidade, agora, né, no governo que a gente não gosta nem de falar o nome, mas foi aí que a gente, pobre, começou a frequentar a faculdade. Então, no período da ditadura militar, e aí a elite recua um pouco, né, com relação a esse apoio, porque foram os filhos deles que estavam sendo presos, né, que estavam sendo perseguidos, pessoas que viajavam, pessoas que tinham uma cabeça, uma ideia, né, de democracia, né, que conheciam e dialogavam aí com autores, né, que falavam sobre essas questões. Então, não é só uma questão de pensar só o que é dado pela mídia. Né? Eu entendo que a gente está num momento de muita insegurança também do que eu confio. Né? As notícias que estão sendo dadas exatamente por conta de deepfakes, fake news, né? É difícil para a gente conferir as fontes, porque a gente tem notícia de tudo quanto é jeito. Mas é o que o professor Roberto coloca aqui, né? Ele foi pesquisar para fazer esse livrinho aqui, gente, escrever 400 páginas não é brincadeira, né? Vocês fizeram trabalho aí em metodologia da pesquisa científica, vocês viram que vai escrever uma página, dá muito trabalho, né? Então você vai lá e vê que o nome da pessoa que a página se propõe a dizer está escrito de forma errada, você já confere a fonte, né? Por quê? Porque são coisas importantes, né? O que dá seriedade para a pesquisa científica, para dados, né? Quando o professor Tiago fala da questão da fraude das urnas aí, que ele falou agora há pouco, né? Isso aqui não é o ponto de vista do professor Tiago. Não existe comprovação, né? Porque senão a gente já teria processo, o negócio estava. Não existe comprovação. Né? Ainda temos um sistema eleitoral, né, que é creditável, aí, que é confiável, e enquanto isso acontecer, né, a gente precisa dar validade para esse processo. É o que eu sempre falo, a gente vai estudando as constituições e o que a gente percebe? O quanto é importante a segurança jurídica. A segurança jurídica num país democrático, gente, ela é ouro. Né? Se eu não defender, eu posso não concordar, mas existem vias para eu discordar. Né? A manifestação, se ela é um direito constitucional, ela é válida para que a gente vá à rua, né, e fale, não está certo assim, a gente quer um referendo, a gente quer a gente quer que mude isso, e a gente cobra, então, dos nossos representantes. Né? Então, a gente teve aí, né, 65 anos da primeira Constituição ortogada para a segunda que foi promulgada. Depois, 55 anos dela para a de 37 que foi outorgada. Depois nós tivemos só 10 anos da de 37, 9, né, para de 46, que volta a ser, né, promulgada aí democrática. Aí a gente passa mais 20 anos e entra de novo numa outorgada. E aí mais 20 anos para outra promulgada. E agora a gente está em quê? 88 para 2020, né? Ora, dá medo, né? Dá um friozinho na barriga. Então, vamos abrir os olhos. Não vamos colocar tudo na conta do, não, foi só um jeito de falar. Não é jeito de falar. São construções semânticas. Eu gosto muito, o professor Roberto conhece, eu não sei se o professor Tiago conhece, do Kozelek, quando ele fala, né, ele faz uma análise, chama Futuro Passado, o livro, ele faz uma análise semântica.
né? Quando eu digo revolução, lá na Revolução Francesa, eu tenho uma carga de sentido. Se eu falo revolução hoje, eu tenho outra carga de sentido. E essas cargas, elas vão sendo construídas com um linguajar que a gente tem agora, com o que isso representa no imaginário da população, da sociedade, né? Então, se eu pego um presidente que fala, né, que bandido bom é bandido morto, que fala que meu filho foi bem educado, ele não é gay, né, que eu aprovo um outro fulano que falou na internet que não denunciaria o estupro da filha, porque é a filha que errou de estar bebendo perto de macho, né? Então, gente, são construções de sentido, né, que nos levam a caminhos. E isso não é uma coisa que a gente pode deixar passar. A gente precisa se policiar, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer conexões, né, das coisas que foram colocadas. Um livro como esse do professor Abdala, né, que vai falar o que a gente tinha, né, que divulgava as coisas, ou que podia exercer, né, o contraditório aí. A gente tem as minisséries, não são 100%, porque a gente sabe que aquilo que é ficção, aquilo que vai, né, para a televisão, tem que ser vendável também, tem que ter uma série de questões, mas isso já nos liga. Não sei se você lembra daquela professora que veio que é colombiana, que você que trouxe ela, esqueci o nome dela, que faz o trabalho na Universidade de Berlim. Ela falou uma coisa muito bacana, que quando ela começa a analisar as séries, ela viu... Monique? Tá sem áudio. Ah, tá. É Mônica Sais. Isso, ela mesma. Ela falou uma coisa que é muito verdade. Ela né, os colombianos começam a prestar atenção na sua própria história a partir de minisséries que foram saindo, né, na Netflix e tal. Porque aí as pessoas pensam, nossa, mas foi assim mesmo, né? Por quê? Porque é fácil esquecer a história que dói, né? A gente não quer lembrar da história que dói. Ainda mais se essa dor não é minha, é a dor do meu vizinho, é a dor de alguém que eu nunca ouvi falar, né? E aí, você, Thiago, então, como professor de constitucional, quando você fala e você expressa uma indignação nas suas falas, né? Dá para sentir a sua dor, né? Porque eu penso que você, mais do que eu até, que não sou, né? Não sou uma jurista, uma operadora do direito, mas a gente entende, e eu não entendia isso. Na minha fase fundamentalista da vida, acho que nunca fui fundamentalista, mas na minha fase mais de direita radical, né, eu falava assim, gente, para que isso, né? Mas tem que mudar logo essa lei, não sei o quê, não, isso é um absurdo e tal. Eu não entendia os trâmites. À medida que eu fui me aproximando do direito, eu percebi o quanto é importante a gente dar, né, valor, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu ache que precise de mudança, seguir o rito, seguir o processo, né, respeitar aí o que está dito constitucionalmente, o quanto isso é importante para que a gente não tenha o nosso direito, o meu direito desrespeitado depois, né? Eu falo muito, gente. Não, mas é exatamente isso, professora Anne. Eu começo, assim, né, a pensar, assim, a nossa avó, a vovó, as vovós aí, de vocês estão nos ouvindo, sempre falava, né, o seu limite começa, termina onde começa o do outro. Por mais clichê que isso seja, isso é verdade, né? Limite este que um governo ditatorial impede que você tenha, né? Ou seja, o seu limite está onde eu quero que ele esteja, e pronto, né? Eu fiz algumas anotações, enquanto vocês estavam falando aí, eu fui anotando aqui algumas reflexões, só para a gente... Né? A primeira foi que o professor Roberto Abdala falou muito bem, que a mídia tem o seu lado bom, né? A gente tem essa mania de demonizar tudo, né? E às vezes a gente não observa que o que nós estamos demonizando também tem o seu lado bom. Basta a gente saber usar. Ele usou a analogia muito bem aí da faca, né? Fez uma metáfora da faca aí, que ela pode descascar uma laranja, que tem vitamina C, que é bom para combater a Covid, né? E ela pode matar também. Então basta da forma que você quiser usar, né? E a mídia tem isso, né? A gente teve muitos avanços com a mídia também, assim, com as redes sociais especificamente, né? Mas também tivemos muito retrocesso. E a gente precisa observar essas questões que envolvem os retrocessos, né? Hoje, o aluno chega em mim e fala assim, professor, eu não sabia disso, poxa, com a internet hoje em mãos, cara, você acessa várias e várias informações, é óbvio que você tem que ver qual é
a fundamentação, a procedência, mas você tem acesso hoje à informação na palma da sua mão, na palma do seu smartphone. Então, antigamente, né, você tinha que ir a uma biblioteca para ler os livros, aquela coisa toda, não que você não precise, muito pelo contrário, é bom que você continue fazendo isso. Mas hoje você tem uma informação, né, da palma da sua mão, então basta você ir atrás. Então, acho que não demonizar a mídia, como o professor Roberto Adetala disse, é essencial de fato. Outro ponto que o professor Roberto falou que é interessantíssimo mesmo é essa questão da exclusão da análise judicial dos todos os AI-5 que nós tivemos, né? E quando você faz um contexto atual, faz essa análise histórica do AI-5, é por isso que é importante a gente estudar história, né? A gente saber história. Eu não sou um historiador, mas eu sei da importância que é, e sempre que possível eu tento também, para entender muitas questões, nós que somos do direito, às vezes para você entender qual foi a intenção do legislador em criar um determinado artigo, você tem que entender a época que foi criado aquele projeto de lei, qual foi o contexto e tudo mais, né? Nós estamos agora diante da lei de falência, o fisco não pode decretar a falência de uma empresa de acordo com a lei da falência. Aí, se você for analisar, então, quando foi criada a lei de falência, eles simplesmente não colocaram o fisco, mas também não proibiram, mas agora está tendo uma reformulação na lei de falência que vai incluir o fisco, porque eles viram que eles precisam deixar isso claro, que na época em que foi criada, em 2001, a legislação, eles acabaram omitindo. Então, assim, você percebe que muitas vezes, para a gente fazer uma análise legislativa, você tem que entender a época que ela foi criada. Foi propositalmente? Qual era o ambiente que aquela legislação foi criada? Todas as legislações, né? E aí, o que a gente tem que fazer? Estudar a história. Saber. Estudar o contexto histórico da época, né? E quando você estuda o contexto histórico do AI-5, que o professor muito bem falou que todos eles excluem a apreciação do judiciário, e você traz isso para a atual situação, onde você tem várias e várias pessoas e um líder político que quer minimizar o judiciário, dizendo que o judiciário não, o Supremo Tribunal Federal tem que acabar. Aí você faz essa análise histórica dos AI-5, a conclusão que você chega é que não é bom. Isso não é bom. A partir do momento em que um chefe do executivo fala em acabar com o judiciário, ou que ele fala em minimizar e criticar, e por que não também acabar com o legislativo? Olha, se você estudar o passado histórico nosso, o futuro não é legal com essas ideologias. Nós já tivemos essas experiências, né? Então, por isso que é importante a gente estudar a história. E aqui, quando eu falo, gente, eu morro de medo do professor Roberto, professor Anne, quando eu falo isso, eu tenho muita preocupação da pessoa falar assim, esse cara é partidário, ele é do partido X, do partido Y, Mas não é isso. Eu sou totalmente uma pessoa partidária, quem me conhece sabe disso. Eu sou um defensor da Constituição. E a partir do momento daquele que está no poder, independentemente de qual partido seja, que ele começa a questionar a Constituição, não que a Constituição é inquestionável, não é isso. É porque existem procedimentos para se mudar a Constituição. Temos aí o artigo 60 por meio de emendas constitucionais. Beleza, está insatisfeito? Vamos alterar a Constituição. É isso. Agora, você fazer uma alteração de cima para baixo, isso não é democrático. E quem defende isso, meus amigos, enquanto eu estiver vivo, eu vou criticar. Pode ser quem for. Pode ser do partido X, Y, Z, a pessoa X, Y, Z, eu vou criticar. E eu não tenho compromisso com ninguém que queira ceifar os direitos fundamentais conquistados de 88. Eu não tenho compromisso com ninguém que defenda isso. Então, isso aí é absolutamente, assim, está bem claro na minha mente. Bem claro. Aquele que não defendeu o texto constitucional e defender mudanças, mas mudanças democráticas, obedecendo à ordem constitucional, o artigo 60, por meio de emenda, aprovação no Congresso, 2 turnos, por 3/5 dos votos, etc. Se não for dessa forma, eu não defendo, e critico, e vou continuar criticando. Outro ponto, a nossa Constituição é uma garota, é uma menina. O professor Roberto muito bem disse, a Constituição americana é do século XVIII.
né? Se você pegar constituições aí de países mais desenvolvidos, você vai ver que são constituições antigas, ou seja, a nossa Constituição, a gente tem 34 anos. Ela é 32 anos, é uma menina, né? Então, assim, a democratização, a força dos órgãos democráticos, a atuação dos órgãos democráticos, né? É novo. A gente está aprendendo ainda a ser uma democracia. A gente não sabe ainda o que é, de fato, ser uma democracia. Então, nós estamos nesse processo de aprendizagem, né? E chega alguém e já quer acabar com a democracia. Ah, porque a democracia não deu certo. Não deu certo como, meu filho? A nossa Constituição é uma criança ainda, a gente não tem a experiência para dizer se a democracia deu ou não certo. É uma criança ainda. E se a gente pegar o Tocqueville, por exemplo, né, que está aí equiparado a Montesquieu, lá na ciência política, ele, em 1835, já falava da democracia estadunidense como um exemplo de democracia, que aquilo que ele já tinha visto de gregos, né, não servia. Então, assim, pega eles que têm 200 anos e ainda tem problemas com a sua democracia, imaginem nós que acabamos, estamos engatinhando ainda, né, cheirando leite. Exato. Não, exato. E esse exemplo que o professor trouxe também das mídias cortando o microfone do Trump, quem teve oportunidade, vocês digitaram no YouTube, vocês vão ver a imagem. Estava ao vivo, o mundo inteiro viu. Né? As mídias americanas simplesmente cancelaram a fala dele e voltaram a imagem para o âncora, e o âncora explicando, não dá para a gente continuar a transmissão porque o presidente começou a falar em verdades. Ou seja, o presidente começou a atacar a democracia deles, começou a atacar a Constituição deles, eles não aceitam isso. Olha que maturidade democrática que é isso, né? E o que nós precisamos ter, né? E o que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo hoje aqui, eu, a professora Anne, o professor Roberto, é simplesmente dizer para vocês, para que a gente defenda a Constituição, para que a gente defenda a democracia, porque nós somos ainda, a nossa democracia é uma menininha ainda, é nova, ela não tem ainda, não é experiente ainda, tá? E a gente só vai se tornar uma nação grande a partir do momento que a gente, com unhas e dentes, independentemente de partidos políticos ou não, a gente defender a democracia. Outra coisa que me preocupa também, que o professor falou, a Anne falou também, que é a questão da perda do senso crítico, né? A partir do momento que você perde o senso crítico, aí eu acho que você, assim, pode largar tudo que você, sabe? Aí é hora de jogar a toalha e, sabe? Porque a partir do momento que você começa a concordar com tudo que acontece, sem questionar, e entenda, questionar não é partir para agressão. Questionar não é, ele é meu inimigo. Não é isso. Questionar é você levar a reflexão, é você perguntar o porquê das coisas, é você analisar aquele ato com a Constituição, é você se pautar sempre pela ordem constitucional. Não concordou? Porque também você não é obrigado a concordar com tudo que está na Constituição. Mas se você quiser mudar algo, que você mude pelas vias legítimas, não pelas vias autoritárias, individuais. Né? Então, é isso que a gente defende aqui. Né? A gente respeita quem entende contrário a nós, e acho que isso sempre tem que existir, mas a partir do momento em que você começa a questionar, a criticar, você também tem que estar preparado para ouvir, às vezes, o que você não quer. Né? Por exemplo, quando alguém questiona a ciência, por exemplo, quando um chefe de Estado questiona que o uso de máscara não é efetivo, sendo que está comprovado que é, quando o chefe de Estado questiona que o voto tem que ser impresso, sendo que o voto impresso é exatamente a gente retroceder, é uma forma dos políticos controlar realmente o voto, para ver se você votou e não, ou seja, aí nós votamos no voto cabresto. Então, assim, sendo que não há nada comprovado que as urnas... mas tem isso num site que eu vi... Tá, mas apresente para o TSE. Pega esse professor que você segue, ou sei lá, que comprova, que está dizendo que a urna é falha,
encaminha um e-mail do TSE para ele e pede para ele enviar as documentações, os estudos que ele tem, e pronto. Né? Para que seja feita, então, a devida análise pelo órgão competente. Então, assim, não é errado questionar. O errado é você questionar de forma idiota e com justificativas idiotas. E é isso que a gente está tentando evitar aqui. Né? E outro detalhe muito importante é a ausência de leitura. E esse é o meu último ponto aqui da reflexão. Hoje é muito difícil você pedir para que alguém leia, né? Hoje o pessoal que critica, que defende ditadura, atos ditatoriais, nesse sentido, eu vejo e eu percebo que são pessoas que não conseguem ler mais de 2 parágrafos. Essa é a realidade, assim. Você leu determinado livro, determinada... Não, eu não leio. Quantas páginas tem o livro? Essa é a primeira pergunta que me fazem. Todas as pessoas que chegaram até a mim, de certa forma, ou até mesmo pelo Instagram, que acontece muito, me questionam, falam, você leu determinado livro, li assim, assim, assado? Ah, não, quantas páginas tem? Então, assim, são pessoas que não têm compromisso com a leitura, não têm compromisso com a crítica. E, gente, uma sociedade que perde senso crítico, mais uma vez, ela é fácil de ser conduzida. Fácil de ser conduzida. Aí começa a se questionar a vacina, começa a se questionar o uso de máscara, começa a se questionar urna eletrônica, começa a se questionar a ciência como um todo, começa a se questionar atos praticados democraticamente, conquistados, as duras penas, e é isso que é o preocupante, é isso que a gente tenta evitar. Não é um fla-flu entre partido político, presidente X ou presidente Y, é defesa da Constituição, só isso. E eu, Thiago, enquanto eu estiver nessa terra, respirando, eu vou defender a Constituição. Uma vez, professor Roberto e professora Anne, semana passada, eu recebi um inbox no Instagram, né, dizendo assim, professor, esses comentários seus, você perde muitos seguidores. Né? E eu já percebi isso mesmo. A cada comentário político que eu faço no meu Instagram, eu perco alguns seguidores, sabe? Eu já observei isso. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado em falar algo para atrair seguidores. Não estou, tá ali, me segue quem quer, tá ali quem quer. Eu não, sabe? Agora, eu não vou ficar falando coisas que todo mundo quer ouvir para que os meus seguidores se mantenham comigo. Eu não tenho essa perspectiva, eu não tenho essa intenção e, sabe, é uma coisa que não importa com os seguidores. Eu vou defender ali a Constituição e vou criticar quem estiver não defendendo as instituições democráticas. E é isso. Eu acho que ultimamente, nunca foi tão difícil, viu, professora Anne e professor Roberto, ser professor de Direito Constitucional. Nunca foi tão difícil. Assim, teve dias, eu vou confessar algo para vocês aqui, teve dias, assim, que eu pensei e falei assim, cara, qual o sentido, né, Mas aí, quando você vê que o que você faz, você é capaz de fazer uma pessoa refletir, aí você volta ao normal e fala, pô, acho que tá valendo a pena, né? Então vamos continuar. Sim. Mas tem dias realmente a gente fica assim um pouco, sabe, desanimado do que a gente vê, assim. Mas... E isso que você está falando, Thiago, é tão verdade, parece muita demagogia, mas não é, gente. É um aluno que a gente percebe que faz o exercício do raciocínio. Ele não precisa concordar comigo, com o Thiago, com o professor Roberto, não. Ele só precisa pensar. Né? A gente vê isso, é algo que nos lembra por que é que a gente está aqui, porque a gente não dá aula só. O Thiago mesmo, né? Eu e o professor Roberto ainda somos só professores, né, professor? Mas o Thiago ainda tem a advocacia aí, né? Ele tem outras coisas assim, que ele faz além da docência. Mas a docência, de fato, ela é uma missão. A gente está aqui porque a gente acredita, a gente de fato acredita que a gente pode contribuir, né? De alguma forma, a gente quer. Certeza.
E aí eu gosto muito. Eu acho que o que Não, eu ia comentar se primeiramente, eu queria fazer uma série de comentários, que assim, eu achei que você tivesse terminado. Não, finalizei. Só fazendo a última reflexão é que eu fiz até um post no Instagram anteontem, no sábado. Aí eu coloquei lá assim que eu tô cansado de votar no menos pior. Eu tô cansado. Acho que desde a época que eu tinha 16 anos que eu comecei a votar, mesmo que não seja obrigatório, mas com 16 anos completos eu já comecei a exercer a cidadania e eu fui com medo agora, por conta do Covid, por conta de morar com os meus pais e, né, meus pais têm problema de saúde, eu fui votar com medo, né, fui com todo cuidado, pensei em até não ir, né, mas aí eu pensei, pô, se eu não for, eu vou me omitir, eu não quero me omitir, mas por outro lado, eu estou cansado de ficar votando no menos pior, sabe? Sempre ter que escolher no menos pior e votar no menos pior. Aí, se a gente pensar que esses políticos, eles surgem de uma sociedade que está doente, não adianta a gente esperar um bom samaritano que ele não vai vir nessa sociedade que está doente. Então, eu acho que a gente precisa primeiro curar a sociedade, e depois dela curada, aí a gente esperar que um bom representante venha de fato nos representar. Né? E eu acho que essa conversa nossa, assim, é uma forma é um pequeno remédio, né? São remédios homeopáticos, né? Socialmente, o tratamento não é alopático, né? Ele é homeopático, você tem que sempre ir melhorando. E eu ia fazer uma brincadeira um pouco irônica aqui, que é o seguinte, né? Onde você não tem Constituição, você também não precisa de advogados, né? Se você não tem lei, a gente tem que lembrar disso. Né? Num país onde você não tem lei, você também não precisa de advogado, né? Porque o advogado ele vai fazer o quê? Já que a lei, como aconteceu durante a ditadura, era aquela lei que interessava mais, né? A A, B ou C, porque a gente não pode esquecer. Né? O cara está fazendo a lei lá, que é interessante para ele como qualquer outra coisa. Né? A gente tem que. Eu fiquei pensando uma série de coisas, né? Primeiro é o seguinte: a quem é que você pode conferir tanto poder assim do cara intervir na sua vida? Porque o cara sempre acha que vai intervir na vida do vizinho. A questão é o seguinte, né? Na hora que aparecer um general que não gostou de você, né? Ou não gostou da sua esposa, e que aí você esbarrou no carro dele, ou porque você falou alguma coisa em algum lugar que ele não gostou, ele manda te prender, né? E aí é o seguinte, e a gente, já que não tem lei, a gente tem que entender isso, não tem lei para A, B ou C. Não tem lei para ninguém, gente. Né? A lei, ela não serve para alguém, né? Ou ela serve para todos, ela não serve para ninguém. A gente tem que ter claro isso. E aí é um perigo, né? Então aí e esses ditadores, gente, a gente não pode esquecer, né? Ditador é sempre sórdido, né? Lá, então eu vou falar para vocês por que eu estou dizendo isso. Primeiro que eu acho que os seres humanos precisam ser submetidos à lei. Eu acho que invariavelmente, né? Todos nós somos meio animalescos. Se a gente soltar a gente vai fazer coisas que a gente, provavelmente, na civilização, a gente não seria bem visto. Né? Então, vejam, né? Lá não sei se vocês viram isso, a União Europeia está concedendo ajuda para todos os países da União Europeia. Ajuda que eu falo é ajuda financeira. Mas, para que haja ajuda financeira, os membros da União Europeia têm que assinar um acordo que eles vão cada vez mais respeitar a democracia. Pois vocês não vão acreditar. O presidente da Hungria e da Polônia se reuniram, eles têm praticado cada vez menos democracia, eles são amigos do Trump, inclusive, né? Então estão fazendo mais ou menos o que o Trump tentou lá. Só que o Trump tem... Como eu falei com vocês, os Estados Unidos não é o Trump, né? O Trump, inclusive, não conseguiu se reeleger, né? Então, ele é um presidente que não foi capaz nem de fazer isso, né? O que é quase que uma regra nos Estados Unidos, né? Ele mesmo falava que quem não conseguisse se reeleger nos Estados Unidos era um fracassado. E eu não estou dizendo que ele é fracassado, ele mesmo é que disse isso publicamente, né? Então, eles se reuniram e estão dizendo o seguinte, que isso não pode entrar no auxílio. E veja, se a Assembleia da União Europeia não aprovar,
o dinheiro não vai para ninguém. Sabem quem? Eu não sei se vocês viram isso. Sabe quem que são os 2 países mais beneficiados financeiramente com o acordo? Adivinha? Hungria e Polônia. Os próprios países, ou seja, e nós acabamos de ver isso, a gente tem que reconhecer, gente. São dados que o Tiago estava falando, que a gente estava falando, são dados da experiência empírica, eles estão dados, é só você olhar para eles, né? O que aconteceu agora com a Amazônia foi exatamente isso, né? Queimou-se a Amazônia, o Brasil recebia por ano, acho que eu não sei quantos bilhões para manter a Amazônia em pé e saudável, diminuir cada vez mais a destruição da Amazônia. Esse dinheiro foi embora. Por quê? Porque, esses países, eles estão interessados na Amazônia como floresta. Eles não vão ficar dando dinheiro para o Brasil, para fazer o que ele quiser, para emprestar para o amiguinho dele, não. Ele tem que ter uma função, né? Não dá para você tratar a Alemanha, a Suíça, acho que a Suécia e a Alemanha que são os maiores contribuintes. É uma fortuna, gente. O Brasil não, né, o atual governo brasileiro não se dispôs a cumprir algumas deliberações para manter a floresta. A única restrição é manter a floresta em pé. Uma floresta que beneficia a todos nós. Não sei se vocês sabem disso, né? Nós estamos mudando muito nosso foco, né? Mas, assim, a grande maioria dessas pandemias, elas são originárias da destruição das florestas. Elas nascem disso. Eu vi um epidemiologista falando disso. Olha, a tendência da humanidade é cada vez enfrentar mais pandemias. Por quê? Porque isso está nas florestas. Você acaba com o meio ambiente, esse meio ambiente vai te atacar de volta. Esses vírus, eles estão lá. Eles estão lá na floresta, estão lá no... Se eles não têm onde proliferar, uma hora eles vão encontrar uma forma de proliferar. Então, acho que isso é uma coisa importantíssima, a gente lembrar a quem é que você tem a coragem de dar tanto poder assim, um cara que vai ter o poder de vida e de morte. Não só de você, mas do seu filho, do seu vizinho, da sua avó, né? Inclusive, a gente pode considerar, inclusive, que o fato de não ter criado um programa mais consistente de combate à pandemia foi uma coisa que prejudicou muito o Brasil, né? É só a gente ver, também não sou eu que estou falando, não. Não é uma questão de a gente pegar o mapa do mundo e ver lá quais são os países onde a pandemia matou mais proporcionalmente. Vocês vão ver que é exatamente os países que não tomaram essas medidas. Aliás, alguns países tomaram as medidas e acabaram se livrando, né? Eu acho que a Nova Zelândia, por exemplo, se livrou em 2 meses da pandemia, depois voltou, teve que... Mas assim, por quê? Aliás, né, Anne e as demais meninas aí, quem que governa lá? Uma mulher, né? Então eu acho que a gente tem que lembrar sempre disso. Outra coisa é crer. Gente, crer é uma coisa do coração. Então, se você tem uma crença, né, num Deus, né, uma religião, que beleza. Isso é uma coisa que agrada muito a vida da gente. Agora, pensem bem, né? Você não tem... as coisas da vida da gente não pode se basear na crença. Por quê? Porque a crença, ela é do coração, ela não serve para a sua vida cotidiana, né? Você vai dizer, eu creio que aquele assassino não vai me assassinar. Isso é muito perigoso, porque ele pode resolver te assassinar e você vai morrer por causa da sua crença. Então não se trata de crer, se trata de conhecer. A gente tem que mudar esse diapasão aí, sabe? Por quê? Porque isso é perigosíssimo. Senão a gente vai ser, né, como a gente tem visto, não só no Brasil, eu estou brincando aqui, o Tiago falou do que eles chamam de negacionismo, é negar a democracia, negar a ciência, negar o voto, a urna eletrônica, né, negar a vacina. Quer dizer, gente, isso é uma estupidez. A gente tem que isso claro, a gente tem que ter claro, né? Eu falei antes com o Tiago e a Anne, assim, a gente tem que ter claro, você pode tomar vacina ou não. Agora, nenhum de nós aqui, eu inclusive que sou mais velho que vocês todos, nenhum de nós concorreu com gente que teve varíola. Sabe por quê? Porque eu tenho uma marquinha aqui no braço, fui vacinado contra a varíola. Por isso que eu não conheci ninguém que morreu de varíola. Alguns de nós aqui devemos ter conhecido, com certeza, gente que foi acometido de paralisia infantil, que a gente chamava naquela época, né? Pois é,
Por que existe cada vez menos pessoas com paralisia? Porque elas foram vacinadas. Não é que o mundo mudou magicamente, não, gente. É uma coisa concreta, elas foram vacinadas. Então, menos gente está sendo... né, são pessoas com limitações físicas por causa disso, né? Por causa da vacinação em massa. A gente tem que ter claro essas coisas, porque senão a gente começa a falar assim, a gente tem que mudar esse diapasão, não é crer. Crer é uma coisa, gente, com relação a nossa religião, as nossas paixões, né? Crer tem a ver com, sei lá, com teatro. Estado de natureza robesiano. Exatamente, é o estado de natureza robesiano, né? Agora, né, então, senão a gente vai entrar naquela coisa da ignorância arrogante, né? Assim, ó, eu acredito nisso e pronto. Mas acreditar nisso e pronto é uma estupidez. Né? E você pode morrer de pandemia, né? De Covid, porque você acreditou. Aliás, né? A gente pode elencar os caras que foram para o hospital por causa disso. Né? O Boris Johnson não acreditava na pandemia, foi para o hospital. O Trump foi para o hospital. O próprio presidente da República não chegou para o hospital, mas ficou também acometido. Então, a gente, né, alguns inclusive, né, o nosso atual prefeito, ou futuro prefeito, ele está à beira da morte. A gente tem que pensar nisso. Então, é muito grave quando a gente, né, mistura essas coisas. Né? A crença ela serve para uma outra dimensão do ser humano. E não para as dimensões pragmáticas, né, da vida racional, né, de pegar ônibus, pegar Uber, né, escolher emprego, né, escolher uma carreira, né, inclusive vocês que estão em formação, né, qual carreira seguir, né? Eu falei agora mesmo, né, num país onde você não tem lei, você não precisa de advogado, é uma brincadeira irônica, mas ela tem um fundo de verdade, né? Ela tem um fundo de verdade, nós não podemos esquecer disso, não. Professor e Tiago, nossa conversa está ótima, mas a gente já está indo para quase 2 horas aqui, e aí acho que a gente precisa encerrar, né? Uhum. Mas que rica conversa com vocês dois, né? Muito, contribui demais para mim, acho que para todos os nossos alunos e para as pessoas que nos assistem. Eu só gostaria de encerrar, eu gosto muito da perspectiva, a gente falando de democracia, da Chantal Mouffe, que ela fala da democracia agonística, né? E o Tiago até falou agorinha aí sobre essa questão de adversário. Ela propõe mudar a ideia de inimigos, né? Mudar a ideia de inimigos políticos, né? Nós somos adversários, temos ideias diferentes, ideias que se combatem, e isso é a democracia. A gente só vai chegar em alguns momentos em que faremos pactos, né? Onde a gente, para resolver os conflitos, a gente precisa, né, fazer pactos aí temporários para poder resolver as situações. Mas, de fato, também respeitar o direito, né, e a gente respeita essa existência, mas vamos pautar, né, as nossas reflexões, os nossos conhecimentos, vamos fundamentar isso, não vamos ficar só em deepfake, fake news, e eu vi no Facebook, né, discussão de Facebook, gente, dá uma preguiça, né, então vamos, eu acho que essa nossa conversa aqui, né, traz muito disso, a gente está aqui falando de coisas que, né, temos uma formação, uma leitura, a gente traz essas discussões a partir dessas leituras que temos feito ao longo de anos de formação aqui. Então, quero agradecer muito a você, Roberto Abdala Júnior, não vou te chamar de professor agora, a você, Tiago Cardoso, também, e a todos os meninos e meninas, né, a todos que estão nos assistindo aqui. E é isso, muito obrigada, né? Se vocês quiserem falar mais alguma coisinha, vamos nos despedindo por aqui. Para mim foi mais uma vez uma honra muito grande bater esse papo com vocês dois. Fiquei muito honrado, a responsabilidade muito grande de estar com o professor Roberto Abdala, com você, Anne, uma grande amiga, inteligentíssima, inspira muitos alunos lá na Unialfa, que eu sei disso. Muitos alunos elogiam, eu quero ser igual a professora Anne. Eu falei, é só ler, basta ler, é só isso. Leia, cola na Anne, eu fico falando principalmente dos meninos do primeiro período, né? Da importância de metodologia científica, de saber o que é metodologia científica, né?
para você não se deparar com perguntas idiotas, como, por exemplo, sei lá, a máscara não serve para nada, a vacina, a terra é redonda. Então, assim, então eu falo para os meninos, né, gente, estudem metodologia científica. A professora Anne é uma professora que lê bastante, especialista nisso, escreve muito, então cola na Anne e tudo, portanto, isso é de fato importante. Bem, então as minhas razões finais aqui primeiramente, agradecer a oportunidade, fico muito honrado e muito feliz pelo convite, responsabilidade muito grande, e pedir para todo mundo que estão nos assistindo, gente, que, por favor, a gente pede para vocês que vocês estudem o passado para que vocês possam verificar o presente, onde está nos levando, né? E lutar para que as coisas do passado não aconteçam mais, né? Eu acho que isso é uma responsabilidade que nós temos como cidadãos mesmo, estudar, de fato, a ciência mesmo, né? Saber o que é metodologia científica, não querer simplesmente trazer soluções simplórias para casos complexos. Tem casos que, desde quando o Brasil foi redemocratizado, ou desde quando o Brasil foi colonizado, existem problemas. E nesses mais de centenas de anos aí de descoberta, até hoje esses problemas não foram resolvidos. Então, não é com medidas simples que eles serão resolvidos. É com medidas complexas, interdisciplinares, várias frentes. Então, sair desse mundinho, sabe, de WhatsApp, sair desse mundinho de Facebook e tentar mesmo avançar e opinar e criticar, mas com fundamentações metodologicamente corretas, sabe, assim, o mínimo, né, para que o debate seja enriquecedor, para que o debate seja, né, para que a gente possa realmente contribuir, né, e é isso, agradecer mais uma vez a presença de todo mundo e agradecer aqui a companhia de todos vocês. Obrigada, Thiago. Professor Roberto? Então, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer também o convite, foi um prazer enorme conversar com vocês, foi um aprendizado, foi divertido, né, que é uma coisa difícil, né, essa não é uma situação que a gente se divirta muito, mas foi muito agradável, né, foi um papo muito rico, agradável. Eu espero que os alunos tenham percebido isso também, né? Queria agradecer demais no convite, foi uma delícia. E lembrando, aproveitando que o Thiago estava comentando, né, que quando a gente... o mínimo que a gente tem que fazer é se perguntar, né? Eu acho que olha, é uma coisa tão básica, né? Será que é verdade? Né? Será que a Terra realmente é plana? Né? Assim, é uma coisa que parece óbvio, mas assim, se você se perguntar, alguém certamente dirá, né? E a história, gente, ela é terrível, porque ela é assim, ó. Eu falo para os meus alunos, olha, gente, história não é ponto de vista. É o meu ponto de vista. Não, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Imagine o seguinte, você é o Luís XVI, né? O rei da maior monarquia absolutista da Europa, do planeta naquele momento, né? Do seu ponto de vista, né? Num dado momento, ele passou por uma guilhotina, a sua cabecinha ficou no saco. Então, assim, história não é ponto de vista, né? Quando você vê que Luís XVI foi guilhotinado, não há nada que tenha ponto de vista a respeito disso, é a morte dele, né? É um fato incontornável. Então você pode falar, foi por causa disso, então aí você pode discutir outras questões, mas, né, o fato do Brasil estar nas condições que ele está sendo ironizado, a gente ter perdido, né, nós estamos nas piores condições econômicas do resto do planeta, e coisas desses, né, e uma infinidade de outros dados que têm sido apresentados, dados, não estou falando de... Opinião é uma outra coisa, né? O que aconteceu? Olha, o que aconteceu? Eu não sei, o Brasil era a 8ª economia do mundo, virou a 12ª. O que aconteceu? A gente pode discutir a respeito disso. Agora, isso é um dado, não dá, não, nós vamos fazer uma ditadura aqui, ele vai para a 10ª. Não, ele não vai. Você pode criar a ditadura mais sanguinária do mundo, que ela vai continuar na 10ª, porque isso é um dado econômico, né, econométrico, é a mesma coisa, né? O Brasil tem a maior diferença social, é a terceira maior diferença, o maior abismo social entre pobres e ricos do planeta, né? Mais que a Uganda, né? Mais do que Butão, mais do que a África do Sul. Pensa bem, gente, né?
Isso não é uma opinião, é uma professora Abdala tem uma opinião, não é minha opinião, não, gente. É a ONU, você pode ir lá, vai lá nos dados. Então, assim, por favor, né, eu conclamo os alunos de vocês. A mídia, gente, ela informa e deforma e desinforma. Usem a mídia. Né? Hoje em dia, a minha geração, né, assistia televisão, era o cara te falando. Agora, hoje não, hoje a gente pode falar assim. Você pode ir na internet descobrir tudo que está na internet. Façam uso disso. Perguntem, questionem. A Anne não sabia, ela dá metodologia para vocês. É isso, né? Perguntem-se. Será que a Terra é redonda? Será que a vacina curou alguma pandemia grave no mundo? Será? Né? Será que ditadura é bom? Né? Onde? Em que momento que a ditadura foi bom para alguém? É uma pergunta, né? Ela pode ser respondida. Obrigado, Anne. Obrigado, Tiago. Foi um prazerão. Foi uma maravilha. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, Anne. Gente. Então, bom dia a todos. Vou encerrar por aqui, tá bom? Um beijo a todo mundo. Beijo. Tchau.